Seja muito bem-vinda ao clã das sacerdotisas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Nihana, criadora dessa magia aqui que acontece nesse canal, para te lembrar de estar conectada com a tua essência, com a tua energia feminina. E nesse vídeo a gente vai desbravar uma frequência muito elevada de uma deusa maravilhosa que está em conexão comigo há bastante tempo, a deusa Isis, que inclusive tenho tatuado aqui no meu peito com muito orgulho, muito amor. Quero contar de uma forma resumida para vocês como foi, né, essa conexão, como foi que ela aconteceu. Não foi nada aleatório, foi de uma forma realmente muito espiritual. E eu sempre falo assim, né, que esses arquétipos de deusas, essas frequências, quando elas chegam no nosso caminho, é por um propósito. Não é a gente que escolhe, né? É algo muito maior que está envolvido. E quando Isis chegou no meu caminho, foi num momento em que eu já estava despertando profundamente a minha energia feminina, e reconhecendo o sagrado em mim. E Isis, ela traz essa consciência para a gente de entender que o sagrado não está fora de nós, né? Que ele não vem nos visitar. O sagrado habita em nós, que somos nós. E essa energia de entender que somos deusa, não num sentido de superioridade, mas num sentido de entender que somos realmente sagradas, que tudo que a gente toca, a gente abençoa, que temos o poder de fazer magia sim, né? A magia que cura, a magia que transmuta, somos alquimistas da nossa própria realidade, a gente pode transformar dor em sabedoria, a gente pode transformar os nossos caminhos, a gente pode transformar pequenas oportunidades em grandes renascimentos, né? Então, Isis, ela traz muita consciência sobre o nosso próprio poder. E se você está trilhando a jornada de autoconhecimento, de conexão com o teu sagrado feminino, com certeza, em algum momento, você vai se esbarrar com Isis, porque ela traz muito essa frequência, gente, de libertação do feminino, de empoderar as mulheres, delas colocarem a sua magia no mundo, a sua essência. Algumas de vocês já acompanhou aqui no canal o meu relato com o arquétipo de Cleópatra, né? E toda a minha amizade com Cleo, toda a minha conexão. Então, quando a minha conexão começou de verdade com o Antigo Egito, foi através de Cleópatra. E através de Cleópatra, em uma noite que eu estava dormindo, eu tive uma projeção astral, onde eu encontrava com Isis. E como que funcionou isso, né, gente? Eu não estava nem um pouco esperando, né, por isso, eu estava realmente vivendo um processo, inclusive, muito doloroso. Eu tive naquele período ali um desentendimento. Eu estava passando férias na casa da minha família, dos meus pais. Eu não moro mais com eles há bastante tempo já, há mais de 10 anos, mas eu estava lá passando férias e naquele tempo rolou um desentendimento entre eu e o meu pai. E naquela noite eu fui dormir muito, muito triste. Eu estava muito, muito arrasada. E foi exatamente nessa noite que Isis apareceu para mim, que eu vivi uma projeção astral. A gente entende, né, quando é sonho e quando é projeção astral, pela diferença de realidade, né? Eu vejo que o sonho ele leva a gente para uma dimensão que a gente não tá muito aqui, né, nesse lugar aqui agora. A gente está em outro lugar vivendo uma outra história. E a projeção astral, ela vem muito pro momento que você tá agora aqui. Você recebe uma mensagem que foi o meu caso. Quando ela apareceu para mim, ela não tava como é descrito nas imagens aqui, né, da terceira dimensão, até mesmo na imagem aqui da tatuagem. Ela era apenas luz, luz, muita luz prata, e dava para ver o formato das asas, mas tudo com muita luz. Eu não conseguia ver detalhes, eu não conseguia ver o rosto, os detalhes das asas, nada, mas eu sabia que era ela, porque ela falou, ela se apresentou para mim dessa forma, e ela não se apresentou falando palavras, mas era uma frequência que na minha frente ela emanava e eu recebia a mensagem. Então ela chegou falando para mim, se apresentando que era ela e que eu precisava prestar muita atenção no que ela queria me mostrar. E aí mudava, né, a imagem, tipo, ela me mostrava uma imagem de uma tela, assim, como se eu estivesse assistindo um filme. E nessa imagem eu recebia a visita do meu pai
E ele me pedia desculpa pela situação que tinha ocorrido antes de eu dormir, né, naquela noite ali, que eu estava muito mal. Só que quando eu acordei, né, depois que eu vi essa imagem, ele me pediu desculpa, a gente ficava bem, tudo certo. Quando eu acordei no outro dia, a imagem aconteceu, gente. A imagem se repetiu. E isso pra mim foi muito forte, porque eu comecei a entender que Isis estava comigo como uma guardiã, uma mentora, né, espiritual. Então, por isso que esse vídeo é muito mais do que, deixa eu falar sobre um arquétipo. Não é sobre falar sobre o arquétipo. É sobre uma guia espiritual, uma mentora espiritual, que traz uma energia de amor, de perdão, de reconstrução, né? Ela reconstruiu o corpo de Osíris no mito egípcio, né, na filosofia. Ele foi totalmente esquartejado e ela é reconhecida como a deusa da magia, a deusa que reconstrói, a deusa que cuida da família, a deusa que cuida da fertilidade da mulher. E, enfim, quando Isis se apresentou para mim, ela veio para me conectar com a minha própria família. Ela veio para mostrar para mim o perdão, o significado do perdão, como que a magia acontece quando a gente se abre para receber amor, porque ela também é a deusa do amor, né? Ela também traz essa energia de amor incondicional e me lembra muito a frequência de Maria, mãe de Jesus, né? Eu já tive uma experiência com Maria também trabalhando essas mesmas questões, gente, família, perdão, amor. Só que foi numa cerimônia de ayahuasca. Eu quero trazer esse relato para vocês também, né, com Maria. Foi muito lindo, muito forte, uma das experiências mais incríveis da minha vida. Mas como hoje o vídeo é sobre Isis, eu quero aprofundar nessa energia com vocês para vocês entenderem que se conectar com Isis, que é conhecida também como a Mãe Divina, a grande mãe do planeta Terra, a mãe nutridora, é muito importante para a nossa jornada do sagrado feminino, para que a gente reconheça esse amor tão abundante dentro de nós. Então, por isso que ela é reconhecida como a deusa da magia, do amor, da fertilidade. Também é nesse momento de reconstrução de Osíris e de ressuscitá-lo que ela engravida dele e fica grávida do seu filho Horus, que a mitologia egípcia também fala muito sobre a história de Ísis com Horus, né? O quanto ela foi protetora do seu filho, mas ao mesmo tempo exercendo aquele amor que precisa soltar o controle. Então, muitas vezes, se você ativa o arquétipo de Ísis como um arquétipo e não como uma guardiã que está ali contigo, sempre te guiando, e você está sempre se comunicando e se conectando com ela, quando a gente ativa arquétipos, a gente também lida com sombras, né? As nossas próprias sombras, para que possam ser curadas, né? Então, a sombra, ela só se manifesta, gente, quando ela precisa de luz. Quando ela precisa que você olhe e liberte, e cure, e olhe aquilo ali com muito amor e atenção e presença para que aquilo se dissolva. E muito da sombra que vem de Isis, né, quando você ativa o arquétipo, é esse amor que quer controlar, esse amor que quer prender, que quer ali, né, tipo, proteger demais, que está até sufocando de alguma forma. E Isis vem para iluminar e entender que se você está indo por esse caminho, você precisa voltar para o caminho do amor incondicional, que é o amor em que não existe essa prisão, que amar também é deixar o outro livre, é dar espaço para o outro. Inclusive, tem uma carta aqui do meu deck, dos oráculos de Mate, que fala sobre isso. Eu amo muito esse oráculo. Fala sobre isso. É uma carta que fala sobre a gente prestar atenção até nos felinos, né? Eles têm o tempo deles de dar carinho e que o verdadeiro amor não sufoca. Então, é muito importante a gente perceber, né, em nós, quando a gente está tendo esse tipo de comportamento. E a magia que Isis também traz para nossa vida, ela está muito conectada com esse soltar também. Que às vezes a maior magia que você pode fazer é confiar no outro, na vida, confiar na inteligência da vida, confiar que o outro tem a capacidade de se curar naquele processo, que você não precisa ser a salvadora. Então, muito cuidado ao se conectar de forma arquetípica, né, com
a frequência de Isis e querer salvar o outro do processo dele, do próprio processo de evolução da alma dele. Então você tem que respeitar o processo do outro, né? E ela, como uma grande mãe, ela tá ali para dar suporte, ela tá ali para apoiar, para pegar na mão, mas jamais para tomar a frente e querer controlar todas as coisas. Quando a mitologia egípcia fala sobre esse momento que Isis recolhe todos os pedacinhos de Osíris para ressuscitá-lo, isso também traz uma conexão com o nosso processo interno. Não significa que é para o outro que a gente vai catar os pedacinhos do outro, né? Isso é uma história que existe para trazer várias mensagens para a gente através dela. E uma das mensagens é o nosso próprio processo de integrar todas as nossas partes e não reprimir. O feminino parar de reprimir tudo que é, toda a potência que é, tudo que você veio colocar no mundo, tudo que você veio fazer. Então, Isis, ela nos ajuda a reunir todas as nossas partes que foram silenciadas, que foram feridas, que foram reprimidas, para que a gente cure essas partes de nós mesmas e floresça para o mundo. Isis chegou no meu caminho para me fazer entender de uma vez por todas que eu sou uma deusa. E é a partir disso que eu vim aqui lembrar vocês também. Desde quando ela entrou no meu caminho ali, logo depois de Cleópatra, eu comecei a acessar muitas coisas sobre isso, sobre lembrar outras mulheres que existe a divindade dentro de nós, que Deus não está longe, ele está dentro. E a gente cresceu aprendendo que Deus é uma parte fora de nós, né? E nós somos filhas de Deus, logo somos deusas, né? Não tem como um gato ser filho de um gato e ele ser um leão e a mãe ser o gato, né? E esse é o primeiro vídeo que eu tô falando sobre Isis, é o que eu tô abrindo o portal, assim, de uma forma muito resumida, mas vai vir aí uma série de vídeos da deusa Isis, eu quero compartilhar mais ensinamentos dela, quero ver se você tá conectada com ela, me fala aqui nos comentários para eu saber. E vamos nessa, clã, vamos nessa, vamos evoluir, vamos nos conectar com as energias elevadas do grande feminino, da grande deusa, porque Deus também é mulher. E a gente tem esse poder aqui, agora, dentro de nós. Te vejo no próximo vídeo? Espero que sim. Um beijo no seu coração, deusa!